Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 10 de novembro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, vários assuntos para nós discutirmos hoje no nosso Debate 93. E se você está no Rio de Janeiro, sabe que existem manifestações em várias partes da cidade, muita coisa acontecendo, trânsito congestionado, gente que está no ônibus parado, gente que está chegando atrasado aos seus compromissos, às suas reuniões, ao seu trabalho, crente que não está chegando à igreja porque, olha, pastor, o trânsito parou, pelo amor de Deus. Elisângela Salaroli, bom dia. O que está acontecendo no Rio? Fala pra gente. Bom dia, J.R. Vargas, debatedores e ouvintes da 93 FM. Hoje, Dia Nacional de Luta e Protesto e contra as novas regras da reforma trabalhista que entra em vigor amanhã. Sexta-feira começou com vários protestos no Rio. Por volta de 6 horas da manhã, 2 homens incendiaram um carro na ponte Rio-Niterói, fugiram e junto ao veículo deixaram uma faixa de protesto. O trânsito chegou a ficar totalmente interditado, foi liberado, mas o trânsito ainda está muito ruim na ponte Niterói. Tempo de travessia é de pelo menos meia hora. Isso porque deixa também reflexo na Niterói-Manilha, já com 6 quilômetros de congestionamento ainda. Ficou em 12 quilômetros. Agora, nesse momento, 6 quilômetros de congestionamento na Niterói-Manilha. O motorista também perdeu muito tempo na rodovia Washington Luiz. Os empregados da Reduc fizeram uma manifestação, queimaram pneus, já liberaram a via na pista sentido Juiz de Fora, mas chegaram a fechar a rodovia, provocando um congestionamento nos dois sentidos. O motorista ainda encontra 3 quilômetros de lentidão, tanto em direção à região serrana, como em direção ao centro do Rio. E aqui, por falar em centro do Rio, neste momento também acontece uma manifestação. Ali eles estão na Avenida Rio de Janeiro, na altura do Into. Isso reflete a ponte Niterói. O congestionamento deve chegar ainda a piorar o trânsito da ponte Niterói. E tem um outro grupo próximo à Cidade Nova, ali no centro da cidade, na Avenida Presidente Vargas. Esses protestos são contra a reforma trabalhista, que tem novas regras. A partir de amanhã começam a valer como pontos de férias que vão poder ser divididas, jornadas de trabalho, remuneração, plano de carreira, além de implantar e regulamentar novas modalidades de trabalho, como home office, que é o trabalho remoto em casa, e o trabalho intermitente por período trabalhado. A nova lei não altera, no entanto, questões relacionadas ao salário mínimo, 13º salário, seguro-desemprego, benefícios previdenciários, como também licença maternidade. Mas no fim da tarde também a previsão de um novo protesto na Candelária, marcado para o fim do dia. Então as manifestações continuarão na cidade, seja agora de manhã, seja no final da tarde. Isso muda tudo, gente. A trajetória que você vai ter, o seu trajeto que você vai desenvolver aí. Se você vai, se você fica, é melhor você não ir não é não, Elisângela? E a dica é, quem puder, evite o centro do Rio, que está complicada a situação agora, dá um nó no trânsito, atinge a Avenida Brasil, linha vermelha, gasômetro, ponte Niterói e até a Zona Sul. E na faixa que estava no carro lá, que colocaram fogo, vou pedir o pastor Holt para ele ler, para ele ver se ele consegue entender a letra aqui, que eu tô com dificuldade, vê se aí. O senhor consegue entender, pastor Holt? Não. José Magalhães Furtado. O homem entende tudo, lê tudo, consegue ler tudo, identificar tudo. O que estava escrito lá na faixa, pastor? Ah, tá também muito fácil. Virgínia tá muito longe, não vai conseguir ler. A letra de Marcela Baixo. Hashtag é o quê? Você que tá dando o nome da pessoa. Viu? Quem entregou foi você. O que tá escrito? Poder
dos trabalhadores Aí, existe? tá vendo? Tá vendo? Não é exatamente isso. Vai lá. Mas é isso. Podres poderes. Podres poderes? O microfone, rádio, meu microfone. Hashtag podres poderes, trabalhadores, resiste. Podres poderes? Vai entender a cabeça da pessoa que está protestando. Não, vamos entender aqui agora, vamos explicar, o pastores. Eles devem estar se referindo aos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Diante dessa mudança toda, estão considerando essas esferas de poderes podre. E aí resistindo essas esferas podres de poder. O que você acha, pastor? Tinha uma música antiga, né? Podres Poderes. Do Caetano. Eu achei que a Virgínia ia mencionar isso. Não, isso daí eu não lembro, não. Eu vou pelo viés da comunicação. Ele tinha que se expressar de forma melhor, porque fica confuso, né? Dá a hashtag impressão tem que melhorar a expressão dela. Que o podre poder é do trabalhador. Lendo aqui, podres poderes, trabalhadores, resiste. É isso, não resiste? É trabalhador. Podres poderes, trabalhador, resiste. Falta uma vírgula aí, né? Pra ficar mais inteligível. É uma faixa, né? Às vezes o cara tava na faixa, às vezes a faixa foi na faixa e aí ficou desse jeito aí. Muito bem, então as manifestações estão acontecendo no Rio e isso traz transtorno para todos nós na correria, presos, enfim, de alguma forma isso alcança as nossas vidas. Pastor Rodson, por gentileza, hora certa no Rio de Janeiro. São 11 horas e 13 minutos. Repita. 11 horas e 13 minutos. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte contando, vive uma situação muito difícil, gente, complicada. Eu não consigo ver saída nem alternativa. Confesso que já orei muito por livramento, mas agora tenho pedido a Deus para me levar. Jamais tentarei contra a minha vida, porém estou errado em pedir que Deus me chame logo. Essa minha oração é errada? Seria pecado e falta de fé? Alguns homens de Deus passaram por situações assim na Bíblia. Como entender e aplicar esses textos à minha vida hoje? Pergunta a nosso ouvinte. Eu quero ouvir a opinião dos nossos ilustres debatedores aqui presentes no estúdio. Pastor Rodson Bulê, pastor auxiliar da Comunidade Evangélica de Mesquita, pastor José Magalhães Furtado, da Igreja Metodista de Coelho da Rocha, Virgínia Martin, editora do portal Pleno News. E aí, pastores, vamos começar ouvindo-os. Essa oração, ela é contrária a uma outra oração, Maranata. Aqui está dizendo, Senhor me leve, e Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E isso inverte um pouco o sentido da coisa. A gente precisa entender que nós vivemos e precisamos viver o propósito de Deus aqui na Terra. O ambiente de sofrimento é um ambiente que vem pós-queda. Depois que o homem peca no Jardim do Éden, é estabelecido no planeta um ambiente de sofrimento. É impossível que a gente lide no dia a dia sem ser tocado pelo sofrimento. A questão toda é o que nós iremos fazer com o sofrimento. Eu penso que, de maneira, a gente não tem mais dados do que esses, e a gente não pode afirmar se é uma depressão ou não, mas essa ouvinte, sem dúvida alguma, ela precisa se cercar de amigos e procurar ajuda. Ajuda com seu pastor e ajuda especializada. Pastor José. Então, vivemos como se nada mais houvesse para tirar a nossa paz. Nós vivemos um tempo difícil, né, no Brasil em especial, no Rio de Janeiro, a violência, as pessoas saem, não sabem se voltam, né? A possibilidade de ser incompreendido, mesmo com as melhores intenções. Então, entendo que esses fatores não são suficientes para tirar a nossa paz a ponto de dizermos, Senhor, me leva, Senhor, faça isso comigo, Senhor, faça aquilo comigo. Se nós servimos a um Deus que é vivo e nós estamos debaixo da sua proteção, o que precisamos é nos acomodar, tentar olhar com um pouco mais de tranquilidade, né, e ver se eu posso ajudar a solucionar esse problema, ou se devo me aquietar debaixo da proteção de Deus e esperar que o tal vento, que a tal dificuldade, que a tal radicalidade possa sair do horizonte da minha vida e louvar ao Senhor e alegrar porque Ele é bom. Virgínia. Nós temos exemplos de sobra na Bíblia sobre esse sentimento de derrota, né? Eliseu, Jonas, o desejo de
de morrer, né? De que a vida não faz mais sentido, fui derrotado. Mas também temos exemplos de vitórias, né? Até porque Deus não nos deu o espírito de covardia, né? Mas de amor, de moderação, espírito de fortaleza. E essa fortaleza a gente encontra no meio da luta mesmo. Eu costumo brincar que Deus tem um grande drone celestial, né? Eu que gosto muito do drone, porque ele consegue alcançar o que a gente não consegue, né? Estamos aqui tão pequeninos embaixo, e o drone, como Deus lá em cima, com um super drone, vai adiante e sabe o que tem pela frente. Então, muitas vezes, esse sentimento eu acho que é legítimo, né? Mas a reação a ele é que faz a diferença. A reação até pode ser momentânea, JR, mas ok, eu estou triste hoje. Hoje eu não estou querendo nem viver. Mas isso não pode se arrastar, se perpetuar, e a pessoa precisa tomar uma atitude. Olha, quando a gente analisa e avalia circunstâncias como essa, a gente sabe que existem ações espirituais que podem levar a pessoa, inclusive, a ter um sentimento de lutar contra a própria vida, de atentar contra a própria vida. São vários os relatos das pessoas quando falam sobre esse assunto, de que ouviram uma voz, sentiram, ficaram tendentes a isso. Enfim, de alguma forma, a gente precisa avaliar, né? As pessoas precisam de ajuda nos momentos adequados, precisam de pessoas que possam apoiá-las, etc. Quando a gente fala sobre Elias, aí o texto é de Elias, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, duas coisas são curiosíssimas aqui no texto, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 2. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Era uma declaração de morte. Era uma ameaça absolutamente clara de que ele seria morto. E não se trata apenas de uma mulher. Trata-se de uma rainha, e de uma rainha muito poderosa, e de uma rainha muito má. O versículo 3 desse texto diz: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Veja, salvar a sua vida, e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Duas coisas fundamentais. Ele para salvar a sua vida, ele deixou o máximo possível do reino que era ocupado por ela, e fez uma outra coisa que é perigosíssima: deixou o seu moço, ficou sozinho, solitário. O verso que segue a esse mostra o nosso irmão Elias, sujeito às mesmas paixões que nós, nas palavras de Tiago, ele se assentando debaixo de um zimbro, pedindo a morte para si. Veja que são três etapas muito interessantes e muito importantes para nossa análise e para nossa avaliação a partir do que ensina aqui o texto bíblico. Deixa eu dar bom dia aqui o reverendo Evaldo. Na próxima rodada ele já entra trazendo a sua opinião. E esse momento, ele é antecedido pelo que aconteceu no Carmelo. É muito provável que Elias tenha saído do Carmelo pensando que tudo já estivesse resolvido, com uma expectativa em outra coisa, e ele toma um balde de água fria, porque as coisas, ao invés de melhorarem, elas pioram exponencialmente. E esse baque que ele sofre, ele não suporta. A gente percebe um desânimo acentuado, agudo, para depois redundar num desejo da morte. Eu quero dizer que existe um lugar de pacificação na soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. E a gente precisa entender que muitas vezes nós passamos por desertos, por lutas, por tribulações, para que o nosso caráter seja transformado e para que a gente se torne pessoas melhores. Porque não existe esse ambiente de vida sem que esse ambiente de vida pós-queda não seja mergulhado nesse ambiente de sofrimento, de injustiça. Nós vivemos como peregrinos em terra distante, mas é essa terra distante, tão inóspita, que fará com que a gente, revelando a Cristo, a gente melhore e a gente seja aperfeiçoado acima de tudo. A questão toda é como a gente lida com a crise. A crise, ela tem o poder de nos matar, ou ela também tem o poder de nos dar a oportunidade de nos tornarmos pessoas aperfeiçoadas. Bom, um bom dia aos queridos componentes da mesa, JRs, aos ouvintes. Hoje eu fui vítima também do trânsito e, infelizmente, eu vim de Niterói e nós tivemos um incidente na ponte que ainda está refletindo,
mas consegui chegar. Eu estava ouvindo no caminho, perdi um pedacinho para sair do carro e chegar aqui, mas eu iria me referir justamente ao texto ao qual os irmãos estavam fazendo menção, que é uma das poucas situações na palavra de Deus onde alguém pede a morte para si, talvez a única. Em outras ocasiões existe, por exemplo, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, Paulo diz que pode se desesperar até a morte, né, e tal. Nenhuma destas pessoas atentou contra a própria vida, e eu ao ler o que a ouvinte disse, eu percebo que ela tem essa, né, que ela tem essa convicção. Eu não vou tirar a própria vida. Isso. Mas há dois aspectos aqui que nós precisamos colocar, talvez até eu me repita, eu peço perdão, os irmãos me ajudem aqui se eu me repetir. A primeira situação é que ela precisa tratar dessa situação de depressão na qual ela está. Muitas vezes a pessoa começa dizendo que não atentaria contra a própria vida, pede que Deus faça isso, mas não se trata, não busca a ajuda necessária e pode vir num ato de desespero, às vezes até sem a intenção final de tirar a própria vida, perder a própria vida por um acidente ou por uma tragédia. Então, eu recomendaria a essa irmã, ao irmão, eu tenho a impressão que é a irmã, que procurasse uma ajuda, que fosse conversar com o seu pastor e com o médico psiquiatra, com o psicólogo, porque essa questão da depressão precisa ser tratada. Segundo, no caso de Elias em especial, ele pediu para si a morte, e eu diria, tudo que nós pedimos para Deus de coração, nós temos que estar prontos a ouvir a resposta de Deus. Quando Elias pediu para si a morte, isso acontece duas vezes nesse texto. Primeiro, ele não recebeu resposta nenhuma. Foi um silêncio da parte de Deus. Aquilo foi um desabafo. Na segunda vez que ele pede, nesse meio tempo, ele deitou, dormiu, um anjo colocou-se à sua cabeceira, fez com ele um processo de sonoterapia, de alimentação, trouxe água, ele se levantava, comia e o anjo estava ali ao seu lado. Na segunda vez ele pede a mesma coisa, e a resposta de Deus na segunda vez é extraordinária. Deus não fala nada sobre o assunto, ele vai dizer assim: Elias, levante-se agora, você tem esse trabalho para fazer, esse trabalho para fazer e aquele trabalho para fazer. Chega de reclamar, eu já ouvi o teu lamento, você já desabafou, mas agora é hora de se levantar. Amém. E se colocar a caminho novamente. Um ponto importante nesse texto é que há uma montanha russa emocional, e montanhas russas, é assim que fala? Isso mesmo, montanhas russas. Emocional. Ela mexe com o indivíduo. No momento, pode ser que ele não perceba, mas isso tem um efeito de acumular, porque ele estava lá embaixo, de repente ele estava lá em cima. Daqui a pouco ele estava lá embaixo, daqui a pouco ele estava lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Isso acontece, isso de muita intensidade. Isso mexe com a emoção, isso é humanidade. É por isso que Tiago ajuda a gente a entender, gente. Se Tiago não tivesse escrito isso lá atrás, né? O homem sujeito às mesmas paixões que a gente às vezes entende que paixão é outra coisa. É essa natureza humana, o cara é igual a gente. E uma coisa importante nesse texto, JR, é a gente perceber que não só a angústia profunda causa estresse e pode nos levar à depressão, mas alegrias muito grandes causam uma perda de energia muito grande. Você pega, por exemplo, uma mãe que acabou de dar à luz, que teve a maior alegria da vida dela, é muito comum. Aquela crise, aquela depressão pós-parto, e muitas, se você não tratar, ela, por causa daquela descarga de tanta alegria, fica exaurida. Uma ponderação que eu considero importante aqui, tendo feito isso várias vezes: nem toda tristeza é depressão. Então não se pode diagnosticar a depressão se você não tem essa habilidade para diagnosticá-la. Então, o diagnóstico disso é feito por um profissional competente e habilitado. Cuidado, porque você pode estar num estado de tristeza, que é comum, que pode acontecer. Você pode até nem identificar um motivo razoável. Você pode estar vivendo uma fase maravilhosa e de repente dá um vazio, e isso pode não ser depressão.
cuidado, porque há remédios que estão sendo utilizados para amenizar a depressão que estão deprimindo as pessoas. Nunca se A medicação. A medicação. E por que isso é importante? Porque quando a gente generaliza em que tudo é depressão, a depressão ela acaba perdendo a importância pela sua gravidade. A gente chama tudo de depressão. É igual o TDAH. Toda criança com um pouco mais de energia, as pessoas dizem que é hiperativa. A hiperatividade é um transtorno sério e que precisa ser cuidado. Precisa ser bem diagnosticado. Muito bem diagnosticado. A mesma coisa com a depressão. A depressão, nós, evangélicos, infelizmente, temos muito preconceito com a depressão. Como se o crente não pudesse sentir depressão. A depressão não é coisa de crente. Isso é muito perigoso. É por isso que tem pessoas que sofrem caladas. Porque se a pessoa, ela sente da seguinte maneira, ela vai falar que ela está deprimida ou está com depressão, vamos pensar que ela é um crente, cristão fraco, de segunda categoria, que está em pecado, que está acontecendo alguma coisa. Chegam a julgar. Exatamente. São aqueles que fazem o papel dos amigos de Jó. Que, eu fico pensando o seguinte, depressão não é coisa de crente, resfriado, ou melhor, depressão não é coisa de Deus. Resfriado também não é. Não é. Exato. Dor de cabeça também não é. É verdade. Não é de Deus. Mas pode acontecer, com qualquer pessoa, porque nós estamos nessa natureza caída, sujeito a esse ambiente de sofrimento. Interessante também deixar claro que todas as pessoas passam por diferentes fases, diferentes momentos, uns mais graves, outros menos graves, mas cada um de nós temos alguma habilidade, né, até porque a gente estamos começando a viver agora, né, de tratar essas questões. Já vimos situações como essa acontecerem com outras pessoas, né, e aproveito até para a gente colocar essas definições, né, que é fácil definir o outro, né? O crente não sente isso, acho que se cada um cuidasse de si mesmo, ou cuidasse do próximo no sentido de elevá-lo, de ajudá-lo, né, nós teríamos um relacionamento muito melhor. Então, essa ouvinte que passa por essa tribulação, buscando aqui nas Escrituras, é possível ver que isso não acontece só com ele, só com ela, acontece com muita gente, inclusive pessoas a quem nós chamamos santos, separados, vencedores. Né? Então, é preciso entender o que se passa e dar uma chance a si mesmo. Né? Não tomar nenhuma medida que seja agressiva demais para o contexto que está vivendo, né? Mas também aprender a esperar no Senhor. Né? Ler um pouco mais, estudar um pouco mais, acalmar, né, as grandes ondas e vagas que movem o nosso ser, até que nesse equilíbrio a gente possa tomar alguma decisão mais razoável. Olha, diante desses altos e baixos, eu queria fazer um paralelo com a nossa vida física, né? A gente tem aí muito desgaste, engarrafamento, né? Como a gente está tendo hoje. Então, a gente precisa de uma dieta nutricional adequada, né? Exercícios físicos, tudo para poder combater, resistir a tantas demandas do dia a dia na área física. E na área emocional a mesma coisa, né? Que dieta emocional a gente tem consumido? Eu gosto de me lembrar daquele filme Um Sonho de Liberdade, que o protagonista passou 25 anos numa cadeia, preso, confinado injustamente, e uma grande fala dele, que para mim foi significativa, ou você se ocupa de morrer, ou você se ocupa de viver. E ele se ocupou de viver, ou seja, ele trouxe para ele hábitos, estratégias, pensamentos, e a gente sabe que pensamentos provocam emoções e emoções provocam atitudes. Então, fez com que ele tivesse a grande ousadia, a força de vontade de sair da prisão e resolver aquela situação. Agora, o que a gente faz no nosso dia a dia? Né? Qual é a dieta nutricional, emocional que a gente aplica quando vem esses pensamentos ruins? Né? Nós estamos confinados
nas nossas próprias mazelas, lamentos e lamúrias, ou a gente parte para uma coisa assim, vou tentar, eu vou buscar mesmo sem vontade, né? Louvores, ler a palavra, um vídeo, né, de uma pregação, de uma palavra de estímulo, de motivação, estar com pessoas que também tenham essa saúde emocional. E outra coisa super importante é ser grato, porque gratidão é sinal de saúde. E aí é saúde física e é saúde emocional. Então, é preciso entender que Paulo mesmo fala que ele tudo pode, mas ele fala, eu sei ter o muito, sei ter o pouco, sei passar perseguição e sei ficar tranquilo. Tudo que é bom, tudo que é de boa dentro fé. dessa sua fala, Virgínia, começando pela última parte, quer dizer, gratidão. A gente precisa reconhecer algumas coisas boas que já nos aconteceram, fatos, pessoas, que a gente pode agradecer às pessoas ou reconhecer diante de Deus que Deus tem nos dado. Sempre é Deus, gente. Foi a amiga que fez, o amigo que fez, é Deus que comandou essa história para te abençoar. Agradecer. E a outra é que essa parte da nutrição aí, que eu achei interessante, achei importante, e tem gente que adora dar uma notícia ruim. Conhece alguém assim? Eu conheço. Gente que gosta de dar notícia ruim. Eu conheço gente que se não tiver a coisa não tá tão ruim assim, a pessoa consegue dar uma piorada no negócio. E tem gente que quando conversa sobre alguma coisa é só para botar para baixo mesmo, entendeu? Às vezes a pessoa, eu até acredito que ela fique bem. Quem põe você para baixo é igual uma gangorra, entendeu? Ela estava embaixo, botou você para baixo, subiu. Eu acredito que a pessoa deve se sentir mais bem. baixo do que ela estava. É verdade. Porque a questão né? Ela continua no mesmo lugar, mas ela baixa todo mundo. Sim, Vendevaldo. A impressão, pode ser, deve ter um ganho nessa história. Psicólogos vão achar. Psicólogos vão achar, tem um ganho nessa história. Eu chamo isso de culto à tragédia, em que as pessoas, elas... Ainda mais nessa onda de WhatsApp, de notícias ruins, as pessoas elas se elas passam com uma rapidez, elas veem a veracidade, elas passam para frente. O caso de acidente na pista, a pista que houve o acidente justifica o fato dela estar engarrafada, mas a pista que está livre, ela engarrafa pelo fato de ter gente querendo ver. A questão ética até do próprio jornalismo, a pessoa gravar quem está passando por dificuldade e registrar um drama e não ajudar no drama, né? É muito complicado. Ouvinte nosso aqui dizendo assim, JR, minha mãe completou 74 anos agora recentemente. E ela pede a Deus todo dia para que ela vá embora. Ela é viúva, 18 anos, se entregou de tal forma que a vida para ela acabou. Eu não sei mais o que eu faço, entendeu? Não toma banho mais, ela tá diabética, entendeu? E ela tá ficando mal, quer dizer, ela tá realmente num processo difícil, não é? Isso são sintomas pois é, mas sintomas têm que ser levados em consideração. Exatamente. E diagnosticado por um profissional que vai trazer essa palavra. E aí, ouvinte, eu vou dizer para você o seguinte, o princípio para sua mãe é o mesmo princípio que a gente aplica às vezes a uma pessoa que é viciada. Ela não quer se tratar, alguém tem que querer por ela. Então não desista da mamãe. Não desista. Eu queria deixar para vocês todos uma palavra de alegria, né? De que Deus é aquele que vai trazendo para nós uma alegria. Tem dia que a gente não está muito alegre, não é? Tem dia que a gente não está muito afim. Mas nós temos que caminhar com firmeza, pela graça de Deus, reconhecendo os feitos do Senhor e nos alegrando na presença do Pai, minha gente. Vamos para lá, alegria! Eu sou muito feliz, amor eu tenho, amor, prazer, profunda alegria de viver.
minha gente, essa alegria que vem do Senhor sobre a nossa vida, a alegria do Senhor é a nossa força. Querido pastor José Magalhães Furtado, na hora certa aqui no Rio de Janeiro, por favor, pastor. 11 horas e 38 minutos. Repita. 11 horas e 38 minutos. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, minha gente, um estudo realizado por uma universidade de Boston revelou que humanos gostam mais de cachorros do que de pessoas. Para os estudiosos, as pessoas não veem cachorros como animais, mas sim como bebês com pelos, como membros da família. Eu não sei se a visão que os queridos ouvintes têm, se vocês também, debatedores, têm. Tem um negócio aí que eu segui, um negócio está funcionando, é o tal do pet, viu? O tal do pet, olha, tem cidade, eu já fui, em cidade que não tem banco, mas tem pet. Não tem cadeia, mas tem pet. Isso é bom sinal. Entendeu? É um bom sinal. Vamos lá. O que significa? Não é. O que significa esta relação com os animais que é completamente diferente da relação que havia há 20 anos, por exemplo? Eu não sei se a relação em questão é a relação com os animais ou com as suas carências. Me parece que o animal ocupa o lugar de uma carência. Por exemplo, de um filho. A quantidade de casais jovens que eu vejo que não tem criança, não quer ter criança, tem raio de ter criança, mas tem um pet, ama o pet, meu bebezinho, meu queridinho, como criança. Né? Isso é uma carência desfocada, no meu entendimento. Eu acho que um animal de estimação é sempre uma coisa que alegra o coração. Tem várias funções ter um animal de criação. Por exemplo, uma família que tem crianças pequenas, pode-se ensinar a criança a cuidar, a ter responsabilidade. Em geral, o animal vive menos tempo do que as pessoas, então a própria criança é introduzida, às vezes, ao luto, quando o animalzinho se vai e tal. E isso é um treinamento da vida. Agora, o problema que eu vejo é quando você, como disse, muito bem disse o pastor, você está substituindo um tipo de afeição por outra, porque você não quer ter o trabalho de lidar com pessoas. Você pega pessoas de idade que já viveram a vida, já criaram seus filhos e tal, e elas acabam se apegando aos seus animaizinhos de estimação, e acho que é saudável até certo ponto. Eu fico com pena de alguns animaizinhos de estimação, quando eu vejo, por exemplo, aquele cachorrinho andando na rua de botinha, ou usando um tipo com de estilo, rapaz. Pois é, mas o cachorro cachorro com estilo. Ele é estiloso, mas você vê que ele não consegue nem andar direito e tal. Então, eu creio que há um espaço, Deus nos criou também para amar a natureza e para conviver com ela. A palavra de Deus nos diz que Deus, quando quis salvar o ser humano no grande dilúvio, ele não salvou sozinho, salvou também os animais. E esses animais foram levados na arca para que houvesse a preservação. É importante nós termos um equilíbrio de relacionamento com Deus, com os homens, conosco mesmo e com a natureza. Mas há limites para tudo. Concordo, companheiros? Eu penso que isso aponta também para um sintoma um pouco mais sério. As pessoas querem ter animais, e eu acho que isso tudo precisa ser feito com muito equilíbrio. Com equilíbrio não tem problema nenhum. O problema é quando a pessoa ela abdica de ter um filho para depositar no animalzinho, no pet, todo o afeto. E por quê? Porque o animal não vai decepcionar, o animal não vai traí-la, o animal ele vai estar sempre disposto a agradar o dono. As pessoas hoje em dia... Depende do animal, né? Não, mas o instinto. O instinto do animal é esse. Nós estamos falando do cachorro. A expectativa é da pessoa. Há outros animais que às vezes são perigosos. Sim, né? Mas quando uma pessoa ela procura por carência, ela vai procurar um animal que retribua em todo o tempo. Então a pessoa ela acaba mostrando nós vivemos uma geração muito pouco resiliente. Sim. E aí elas não querem lidar com gente, porque gente é mais complicado, gente não retribui na mesma medida, gente não ama na mesma medida, gente não
não retribui a expectativa na medida. Então as pessoas acabam fugindo para os animais. Entretanto, o aperfeiçoamento, volto a dizer, vem na relação humana, entre pessoas. A gente corre eu tô muito. achando que o pessoal da Associação e dos Animais, proteção, vai ligar para vocês. Ouvinte aqui, eu quero apresentar para os queridos aqui a Floquinha. Conhece? Eu já conhecia, pastor Zé? Não, ainda não. Virgínia conhecia? Floquinha? Mas Floquinha, ela tem orelhas grandes e não emite som. Floquinha nem late nem mia. Floquinha é extremamente carinhosa. Floquinha mora numa casa. Floquinha tem 8 anos. Quem cuida da Floquinha é a Aninha. E a Floquinha é uma coelhinha. Ei, pastor Zé Magalhães, olha aí, ela brinca no quintal, aqui está dizendo a nossa ouvinte. Não pode ter macho perto, né? Que senão a reprodução é bastante intensa, dizem os especialistas, né? Por ano. Por ano, você já imaginou, ouvinte, a Floquinha vai te arrumar um monte de floquinhos aí na sua casa. No sul do Brasil existe uma praga que está devastando as plantações, né? da lebre, é chamada lebre europeia, que é um lebrão, um lebre grande, e que não tem um predador natural, e foi trazido para a Argentina, para o Paraguai, para servir de caça, e escapou da natureza, e está subindo, está chegando em São Paulo, já no Espírito Santo, se transformou numa grande praga. Na Austrália, na década de 60, chegou a haver uma tragédia muito grande por causa de lebres e tal. Então, toma cuidado. Aqui o ouvinte dizendo, olha, meu cachorro é como meu filho. Ele foi atropelado, eu cuidei dele mais do que o meu próprio filho. Ele me ama mais do que muitos da minha própria família. Puxa vida. Ele é fiel, fica comigo até a tarde trabalhando, fica embaixo da mesa. Aí ela usa uma frase que muita gente utiliza. Quanto mais conheço as pessoas, mais amo os animais. Olha. Você vê. É um radicalismo. Quanto mais conheço as pessoas, mais eu amo a Deus, que foi capaz de amar a todos nós. Aí a gente precisa ver, como disse o pastor, equilíbrio é bom em tudo. Né? A falta de equilíbrio, normalmente pessoas que gostam de animais são pessoas que são de bom trato e tal, mas às vezes o apego é muito grande. Aqui o ouvinte dizendo, nunca vi meu esposo brincando com seus 2 filhos. Agora, com a nossa cadelinha, Shih Tzu, é isso? Né? Sempre chego a... Hein? Shih Tzu? Eu falei o quê? Eu acho que eu falei Shih Tzu, não foi não? Falei outra coisa? Falei Shih Tzu. Chego a ficar com raiva dela, porque ela dormia até na nossa cama, conta aqui ao ouvinte. Uma cadelinha assanhada. Eu sou também aqui, eu cuido da minha Meg. A Meg é a cadela. Trato como minha filha. Não quero saber de ter filho. Ela é como um bebezinho. Eu sou feliz assim. Ela é a alegria da casa. Não dá trabalho nenhum. Já a criança, ela retribui todo o amor que damos a ela, conta aqui a nossa ouvinte. Ela já mandou até uma foto aqui da Meg aqui, ó. A Meg que é Shih Tzu. Aqui. Tá bom. Tem gente que tem Tamagotchi, né? Lembram do Tamagotchi? Aqui a Luciana dizendo, eu tenho uma cachorrinha e para mim, para minha família, ela é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Eu nem queria. Ela foi em um lugar fora do Rio e lá vi que ela, encontrei com ela lá, é isso, ouvinte? Quando eu fui embora, ela veio atrás de mim. Olha. E é assim, sabe, gente? Ela veio atrás, você imagina. E já faz 1 ano. Meu filho a ama. A Lupita, é o nome? Lupita. Meu Deus. Nome próprio. Não. Nome próprio. JR. Oi. Eu moro num bairro constituído a maioria de casas, né? E assim, nós temos uma preocupação muito grande quando encontramos um cachorro perdido, né, ou um cachorro abandonado, ou alguma situação de risco para os animais. E um sinal de alerta é acionado nas redes sociais para ajudar aquele cachorro. Então, é uma mobilização geral. Há uma comoção muito grande. Então, assim, eu às vezes fico me perguntando se essa mesma mobilização acontecesse com relação a gente que você vê pelas ruas,
né, carentes também, porque o que encanta, né, no ser humano, o animal, é essa correspondência que ele dá, o carinho e essa carência. Ah, mas ele não fala, ele não pode pedir, não pode se comunicar, ele sente frio, ele sente isso, ele sente aquilo, então nos mobiliza a ajudar. Quanta gente não acontece a mesma isso coisa. tem que ter um equilíbrio certo. Tem gente, diz aqui um ouvinte, que não está preparada para ter bicho. Eles não educam nem criança. Imagine animais. Se todo mundo tiver cachorro, será um inferno de tantos latidos, diz aqui um apaixonado por cães. O ouvinte aqui, com certeza. Outro ouvinte dizendo, certa vez eu ouvi algo bem interessante. As pessoas estão educando animais e criando pessoas. Tem animais mais educados do que certas crianças, conta aqui o ouvinte. Nossa, como tem gente, meu Deus do céu, como assunto cachorro, gato, coelho, tem até gente falando de cobra. Vamos ver essa história aqui. Aqui, a outra já mandou foto, o nome do Mercê, olha aí, Mercê, o que será que quer dizer isso? Mercê é misericórdia. Não é? Não, mas Mercê, não, isso é Merci, né? Mercê, será o que é Mercê, Merci, será que está querendo dar um nome francês pro cachorrê dela aqui? Vamos ouvir aqui o ouvinte que conta aqui, conta aqui para que a gente saiba, por gentileza. O ouvinte dizendo, prefiro pássaros, cachorro não. Como não falam, como os animais não falam, também não questionam e nem confrontam. Será que é isso que as pessoas estão em busca? De afago e não nenhum tipo de confronto? Acho um absurdo quando pagam R$3.000 num cão, quando tem tantos cães no lar na Suípa, aliás, sem lar na Suípa, onde você pode adotar, né? Há um trabalho muito interessante de adoção de animais, vão a praças públicas, ficam lá um tempo, anunciam em emissoras de rádio, colocam na internet, né? Outro dia quase apanhei porque estava brigando com a minha cadelinha, eu chamo ela de nega, e a vizinha falou que ia me denunciar porque achou que eu estava falando com uma pessoa. Entendeu? De racismo. Hoje o negócio não tá fácil não, minha gente. Cada hora aparece alguém com uma opinião, com uma perspectiva sobre o tema. Algo a acrescentar, queridos? Vamos lá. Dá uma diferença básica de adestramento com criação, né? Não se adestra a pessoa, né? Exato. Se adestra animal. Isso que eu ia falar. A criança você cria e educa. Fácil, né? O animal você adestra, você treina. Mercê aqui, minha gente, não é Mercê, é Messi. Entendeu? Foi escrito de uma outra forma, mas é Messi, homenagem ao o atleta da Argentina. Aqui Messi, o ouvinte diz Messi, o ouvinte dizendo que tem cadelinha e tem um papagaio. É o que ela conta aqui. Eu quero agradecer ao carinho dos nossos ouvintes. O fato é que é uma questão relevante que está aí, nós estamos acompanhando isso, muita gente faz e já existem pessoas que gostam de levar os seus animaizinhos para a igreja. E há igrejas que já separam um espaço para que os cãezinhos, especialmente cãezinhos, fiquem lá. Cães e gatos juntos pode dar zebra, pode dar ruim. O gato em geral não tem essa coisa, fica em casa mesmo, mas o cachorro ele não fica em casa, especialmente quando se trata de virada de ano, quando você tem fogos de artifício e os animaizinhos, especialmente os cachorrinhos, eles ficam enlouquecidos com aquilo. Tem gente Cada família tem uma estratégia, coloca um rádio, coloca um som para ocupar isso. Tem gente que não vai à igreja. E tem gente dizendo, olha, eu quero ir à igreja, posso levar o meu cãozinho? E alguns ficam dentro da bolsinha assim, ó. Nem choram, não latem, não falam absolutamente nada. Então é uma realidade que está aí, é um sinal dos novos tempos. Virgínia, hora certa no Rio, por gentileza. 11h51. Repita. 11h51. Estamos juntos no Debate 93. Gente, o pastor da primeira igreja batista em Sutherland Springs, no Texas, que foi atacada por um maluco, um camarada que tá para se explicar essa história ainda. Daqui a pouco vai virar filme, como muitas coisas nos Estados Unidos, né? Ele matou 26 pessoas dentro da igreja, no culto, domingo passado, vocês viram isso. E agora a liderança da igreja, o pastor em especial, cuja filha também foi assassinada, 14 anos, ele está considerando demolir o edifício e colocar um memorial ali. Segundo o pastor Frank Pomeroy, usar novamente o prédio da igreja poderia ser emocionalmente doloroso, não só para ele, como para a comunidade. Você imagina, 26 pessoas foram mortas, né?
Como separar momentos emocionalmente dolorosos ou como superá-los? Perguntamos a vocês. O próprio texto fala do consolo, né, do Espírito Santo. Eu acho que há atos externos que nós, seres humanos, podemos aprender e podemos tomar, mas o consolo vem de dentro através da ação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo toca o nosso coração e ele vem, a função precípua do Espírito Santo, ele é o consolador por excelência, é aquele que se coloca ao lado, é aquele que caminha. E como nós podemos consolar as pessoas? Agindo como o Espírito Santo age, se colocando ao lado, ouvindo, fazendo com que as pessoas tenham a oportunidade de falar, de abrir o seu coração. Nem sempre vai ser um processo fácil, é um processo difícil. Eu imagino, basta ver o que aconteceu lá em Sutherland Springs, que estão pensando em demolir o edifício. Demolir o edifício. Porque como é que se entra num edifício desse depois de tudo que aconteceu? Aqui há algo muito simbólico, que é construir, que é colocar um memorial lá. E aí nunca mais será esquecido, isso vai servir de alerta. Uhum. Existe um texto em Lamentações, que é: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A gente precisa trazer à memória o que nos dá esperança. Diante de uma situação tão complicada, diante de uma situação tão dolorosa, a gente precisa trazer à memória aquilo que dá esperança. Quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está no epicentro do terremoto, parece que tudo fica escuro. A gente só consegue enxergar o furacão, a gente só consegue enxergar o terremoto, a gente só consegue enxergar a tragédia. É nessa hora que a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, no caso dessa comunidade, né, a possibilidade de demolir é uma situação americana, europeia. Isso jamais aconteceria no Brasil, no Rio de Janeiro, que as pessoas têm carência de toda sorte. Mas o que me chama a atenção é o fato de que em cada casa, em cada família, tem alguém que morreu. A gente faz como? Né? É acostumar-se, né? É valorizar a memória dessa pessoa. É muito melhor do que pegar a cama e jogar fora, pegar não sei o que e jogar fora. Né? Dá para alguém, então, usa, né, de forma construtiva, quem sabe seja uma oportunidade de mostrar como é que uma igreja religiosa trata da dor, trata de uma agressão desse ponto, né? Não apregoando aí um ódio, uma reação desproporcional, né? Mas apresentando perdão. É alguma coisa que só o Espírito Santo pode nos ajudar a fazer, porque o mais fácil é você reagir. Se esse prédio for demolido e não houver um tratamento interior na vida dessas pessoas de perdão, de cura de emoções, de resgate, né, com essa novidade de vida, né, que Cristo propõe, não vai adiantar nada, né, vai ser um desperdício. E a gente tem exemplos de horrores que já aconteceram em lugares, né, de Idade Média, Primeira e Segunda Guerra, caos, né, em toda a sociedade durante na história da humanidade, e esses lugares estão ainda erguidos e servem até como uma reedição, se transformam às vezes em museu, se transformam em algo bom. Então, eu acho que a gente que tem a mensagem do amor de Cristo, que revitaliza a vida, deve atuar, agir, direcionar isso para essa causa, né? E não simplesmente derrubar porque é mais fácil. Bom, com isso foram embora as minhas dores. Isso não corresponde à verdade. Que haja a ação do Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles irmãos, que haja a ação soberana do Espírito Santo sobre a sua vida, ouvinte, porque é um processo que muitas vezes é longo, é doloroso, é sofrido, mas só Deus é capaz de consolar. O Espírito Santo é o Consolador. Ele vem trazer a sua presença extraordinária para fortalecer a nossa vida. E quantas vezes isso é um milagre de Deus realizado dentro de nós. O meu coração está tão aflito.
Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje, pela sua companhia ao longo de toda essa semana. Muito obrigado. Obrigado também aos nossos debatedores, Reverendo Evaldo Berangelo. Obrigado e um abraço. Um abraço, JR, um grande abraço. Lembrando que esse mês de novembro é o mês em que nós comemoramos o Dia Nacional de Ações de Graças. Algumas igrejas comemorarão no dia 22, quinta-feira, outras no dia 21, como é o caso da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Mas como disse a pastora, a gratidão é um remédio para o coração. Então, vamos nos lembrar de ser gratos ao Senhor todo o tempo. Pastor José Magalhães Furtado, muito obrigado. Um forte abraço, querido. Um forte abraço também, a alegria de poder estar aqui. Um abraço também num grande número de adolescentes que amam essa rádio, amam esse programa, né? Estão sintonizados. Que Deus os abençoe também. Maravilha. Muito obrigado, pastor Rodson. Um forte abraço, querido. Muito obrigado pelo convite. Um forte abraço nos meus amigos que vieram me acompanhando hoje, Júnior Melo e Marcos Brum. Quero também mandar um abraço para a diaconisa Cláudia da Assembleia de Deus, Deus Conosco. Um beijo muito especial para a comunidade evangélica de Mesquita e para minha querida esposa Carolina, para as minhas duas filhas maravilhosas, Laura e Estela. Maravilha. Virgínia, muito obrigado. Um forte abraço para todo o seu time lá do Pleno.news. É isso mesmo, todo mundo trabalhando, atualizando o portal de notícias Pleno News. E eu fico feliz de ter vindo hoje para o debate, ser a menina da mesa, né, JR? Isso aí. Eu não sou pastora ainda, né? Eu sou jornalista e mando um abraço, um beijo especial para minha mãe e para meus dois filhos, Sara e Davi. Maravilha. Muito obrigado a você, ouvinte, participando conosco. Hoje é aniversário do nosso querido companheiro de trabalho, o Fabiano, completando hoje mais um ano de vida. Sensacional, nosso querido Fabiano, que além de todas as suas habilidades, ele canta, ele é um instrumentista excelente, ele vive desenvolvendo o seu ministério em diversas áreas, tem habilidades múltiplas, e aqui na 93 FM ele tem sido uma bênção, como alguém que está com a gente, trabalhando, servindo ao Senhor e servindo também de inspiração, já que é um profissional muito experiente, premiado, e eu tenho muita gratidão a Deus pela vida do nosso querido Fabiano, que me entrevistou recentemente no quadro que ele tem no seu canal no YouTube. Olha quem está falando. Essa semana agora eu tive o privilégio de ser entrevistado, então quero agradecer ele mais uma vez por essa entrevista. Tá no Face dele, tá no meu Face, tá no canal dele do YouTube. E hoje ele, completando mais um ano de vida, recebe de todos nós da 93 aqui a nossa gratidão a Deus. Ouvinte, vamos orar pelo nosso querido Fabiano, orando pela sua vida, pedindo que o Senhor continue sustentando, guardando e fortalecendo em nome de Jesus. Pastor Rodson vai orar. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar pelos trabalhadores, com as suas manifestações, com as suas reivindicações, que Deus guarde, para que não haja nenhum tipo de problema grave que envolva a saúde física, que envolva algum tipo de transtorno maior para as pessoas. Vamos pedir a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre todo o povo de Deus. É a nossa oração a ser feita agora em nome de Jesus. E eu quero convidar você, ouvinte, quero te lembrar, domingo agora é um dia de você estar na casa do Senhor. Reserve esse tempo de qualidade, organize a sua agenda, vá para a escola bíblica, se na sua igreja tiver escola bíblica. Chega cedo para o culto, não chega atrasado. Quando você chega atrasado, você mostra uma falta de atenção, de carinho a tudo que está acontecendo ali. Até porque nós não vamos à igreja para sermos servidos, mas para servir. Se chegarmos atrasados, vamos servir como? A melhor forma de servir é chegar mais cedo e perguntar às pessoas: posso ajudar? Posso? Ninguém te chamou para nada, mas você chega mais cedo e diz: posso ajudar? E se alguém disser não pode, você domingo seguinte você fala outra vez. E domingo seguinte você fala, algum momento esta porta vai se abrir e você vai poder servir. É lógico que atrasos acontecem, podem acontecer, mas que sejam coisas excepcionais. Chega cedo para orar, chega cedo para servir, para estar na casa do Senhor, glorificando, orando, sendo edificado, recebendo da parte de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: esse domingo vai ser muito especial. Senhor Deus, obrigado pela vida do Fabiano. Obrigado, Senhor Deus, por mais um ano de vida. Que o Senhor o fortaleça e lhe dê muita sabedoria, Pai. Queremos declarar, Pai, nessa hora que nós cremos na soberania do Senhor. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, Pai.
Apesar desse caos, Senhor, nós entendemos que o Senhor é soberano. Nós entregamos nessa hora as pessoas que estão passando por dificuldades, por sofrimento psíquico. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo as console. Pessoas que perderam entes queridos, pessoas com o coração enlutado. Pedimos que o Teu Espírito Santo também console todas essas pessoas, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Seja com os encarcerados, Pai. Seja com os famintos, Senhor Deus. Que desperta a Tua igreja para essa grande missão, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nos dê um resto de dia abençoado na Sua presença, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.